Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Então, como é de nossa praxis, sempre costumamos fazer uma aula mais detalhada, com vários comentários, análises, sobretudo a resolução de questões. Num segundo momento, nós costumamos fazer um resumo, uma síntese, com o objetivo simples e puramente de memorização, certo? Então, nessas aulas, normalmente, nós não trabalhamos exemplos, é só um simples comentário conceitual, certo? O objetivo é puramente memorização. Então, vamos lá. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu like, certo? Vamos lá. Essa síntese é sobre o plural dos substantivos, tanto simples quanto composto. Vamos lá. Então, com relação aos substantivos simples, o que é a primeira regra? Coloca-se S quando o substantivo terminar em vogal ou ditongo, terminados em N, certo? Lembre, terminar em vogal ou ditongo. Ditongo é o encontro de duas vogais juntas na mesma sílaba. Vogal você já sabe, obviamente. Coloca-se S quando os substantivos terminar, aquela palavra que é classificada como substantivo e terminar em R, S ou Z. Ou também pode ser palavras substantivadas, certo, pessoal? Um verbo que se tornou um nome. Um artigo, um advérbio que se tornou um nome. Um adjetivo que se tornou um nome, certo? Mudou a classe gramatical, terminando em RSZ, coloca-se ES. Certo? Aí pode pensar, pesquisar a lista de vocês, nos dicionários de livros, as palavras que seguem essa regra. Certo? Aí fica um desafio para vocês. Coloca-se IS quando os substantivos terminados em AU, EL ou U, troca-se o L por IS, certo? Então, dessas vogais aqui, certo? Só para vocês ilustrarem essas vogais aqui, troca-se o L, cada uma dessas sílabas, melhor dizendo, troca-se essa consoante L por IS. Joia? Então, quando terminados em ão, juntamos a S como cidadão, cidadãos, mão, mãos, etc. Formamos o plural dos substantivos, trocando ão por ões ou ães. Aí, novamente, é preciso que vocês pesquisem a lista de palavras, certo, pessoal? Cidadão, cidadões ou cidadãs. Vá pensando, faça a pesquisa. Il, troca-se il por is ou eis nas palavras oxítonas, certo? Nas palavras paroxítonas, M, por NS. Então, veja, nesse caso aí, como nós abordamos, eu vou pegar só um exemplo para não ficar muito misturado, certo? Então, fuzil, fuzis, réptil. Veja, fuzis é uma oxítona. Lembrando que a oxítona é aquela palavra que a sílaba mais forte é a última. Paroxítona é a penúltima a sílaba mais forte, certo? Então, fuzil é uma oxítona. Então, troca-se esse il por is. Agora, réptil. Réptil é uma paroxítona. A sílaba mais forte é réptil, certo? Então, troca esse il por eis. Então, réptil, répteis. Joia? E aí também, hífen, hífens. Se for uma paroxítona, as palavras paroxítonas, de M por ens. M por ens, certo? Também, tambéms. Mas no caso paroxítona, eu cometi um erro, certo? Também é uma oxítona. Vamos pensar aqui. Item. Item, a sílaba mais forte é I, aí você itens. Troca-se esse M de item por itens, NS. Joia? Vou colocar só por conta para não gerar confusão. Os demais a gente vai ver que não vou passar os exemplos porque está bem óbvio, certo? De qualquer forma, assistam nossa aula mais detalhada que vocês vão ver lá os exemplos.
Zinho e zito. Para formar o plural, primeiramente colocamos o substantivo no plural, certo? Primeiro, né? Coloca o substantivo no plural, retiramos o S e acrescentamos zinhos ou zito, certo? O substantivo pode ser para substantivo simples e composto, certo? Nesse caso, vocês podem pensar assim, certo? Eu vou colocar aqui um exemplo para não ficar tão confuso. Cão, cãos. Você tira o S, fica cãozinho, cãozito. Cão. Você tira, eu coloco no plural, pães, né? Você tira aí o S, pãezinho, pãezito. Joia? Primeiro coloca-se no plural, elimina-se o S, depois de retirar o S, coloca zito ou zinho. E aí, obviamente, vai ficar no plural ou singular, certo? Lembrando que aí estamos falando aí de uma ideia de diminutivo, substantivo diminutivo, joia? O plural dos substantivos geralmente é aqueles compostos desprovidos do hífen, ou seja, sem a presença do hífen, assemelham-se aos substantivos simples quando pluralizados, ou seja, se assemelham, ambos vão para o plural. No caso de ambos os elementos pertencerem à classe de palavras variáveis, estes são flexionados. A ideia, se pertencer à mesma classe gramatical, exceto o verbo, que às vezes sim, às vezes não. Já vimos na nossa aula exemplos em que o verbo tem a ideia de uma classe invariável. Em tese, a sua natureza é variável, mas às vezes ele se comporta como invariável. Nesse caso, somente o segundo. Já viu essa regra. Mas nesse caso aqui, que ele é a ideia de variável, ambos vão para o plural, certo? Mesmo pertencendo a classes diferentes. No caso de compostos ligados por preposição, somente o primeiro elemento é flexionado, certo? Se qualquer palavra que está se aglutinando por justaposição ou por aglutinação, esta palavra, no caso somente o primeiro elemento, vai para o plural, certo? E aí quero chamar fazer uma correção. Somente no caso das palavras por justa posição e não por aglutinação, como eu falei, certo? Por justa posição, ou seja, quando se une sem perder letras. Aliás, às vezes é acrescentada até uma letra. É a questão da palavra antissocial, dobrado S de social. Olha? Em compostos cujo segundo elemento indica finalidade. Finalidade, objetivo, forma ou semelhança do primeiro. Então, essa ligação direta, né, com a ideia de finalidade, flexiona-se somente este, ou seja, o primeiro, a primeira palavra. E também, como sempre, as nossas exceções, certo? Há a possibilidade também de os dois elementos serem flexionados em se tratando da regra anterior, ou seja, pertencerem à mesma classe ou classes variáveis, certo? Lembrando que o substantivo sempre tem na hierarquia o comando, e as demais palavras vão se ajustando à flexão do substantivo. Olha, pessoal, é importante vocês fixarem isso. Vamos lá. Flexionam-se somente o segundo elemento quando o primeiro se caracterizar por uma palavra invariável por um verbo. Ou seja, o verbo, nesse caso, vai perder a natureza dele, que é de variabilidade, de mudança. Ele vai ficar com a ideia de invariável, quase sempre com valor de advérbio, certo? Só para lembrar, as classes invariáveis, em tese, são conjunção, advérbio, preposição e interjeição. As demais classes são variáveis, elas mudam, se flexionam, certo? No caso de compostos em que o primeiro elemento é formado pelos termos grã, grão e bel, somente o segundo elemento é flexionado. Aí pense na cabeça de vocês qualquer palavra que inicia com grã, grão e bel, só a segunda palavra é flexionada. Porque, na verdade, essas formas aí, pessoal, são prefixos, e os prefixos não se alteram. Eles se juntam a uma palavra,
mas sem haver alteração. Joia? Para finalizar, no caso dos compostos formados por palavras repetidas e onomatopeias, lembra aí a onomatopeicas, né? Onomatopeias são aqueles sons que o escritor, né? o autor, tenta colocar uma grafia, um símbolo gráfico, aquele som, aquela sonoridade. Por exemplo, bem clássico, a explosão, né? Boom. Você tenta grafar, né, em palavra aquele som. Ou às vezes no caso das palavras repetidas. Teco, reco, reco, certo? Somente o segundo elemento é flexionado. Então, tanto na questão da onomatopeia ou onomatopeicas, como palavras repetidas, só o segundo elemento vai para o plural, certo? E detalhes importantes, em formas verbais repetidas haverá a possibilidade de os dois elementos. Veja, se for a questão de dois verbos, então, certo? E ambos vão para o plural. Sendo não verbo, outra classe gramatical, o segundo elemento. No caso de palavras substantivadas, veja, quando é que a palavra é substantivada? Quando ela deixa de ser verbo, quando ela deixa de ser pronome, quando ela deixa de ser numeral, passa a ser substantivo. Ou seja, antes dessa palavra vai ter um artigo, um determinante, que vai puxar para que aquela classe mude, se transforme em substantivo. Por isso que fala palavras substantivadas. Estas são invariáveis, certo? Nesse caso, marcadas somente pelo determinante. Então, o determinante é que vai flexionar, não a palavra substantivada, certo? Porque ela mudou, fugiu da regra geral. Variáveis também ficam os compostos dos verbos constituídos de elementos opostos, certo? Elementos opostos, aí ida e volta, fica invariável, cuja demarcação se assemelha à regra anterior, ou seja, palavra substantivada. Os vai e vem, certo? Então fica só o vai e vem ou os vai e vem. Veja que só o artigo aí está se flexionando. As duas palavras, por terem sentido opostos, vai e vem, essa ideia de oposição, elas se mantêm inflexíveis, invariáveis. Quando ambas as palavras são compostas por substantivos, aí nesse caso, ambas vão para o plural, né, pessoal? Pertence à mesma classe ou classe diferente, variável, certo? Exceto o verbo. Quando a palavra for composta por substantivo mais adjetivo, nesse caso, as duas palavras irão para o plural, aí a classe variável, certo? Só para reforçar. Quando a palavra for composta por substantivo mais verbo, ou ainda for composta por palavra invariável, nesse caso, somente a segunda palavra permanece no plural. Então, pessoal, só foi isso. Espero que tenha servido para vocês. Se você quiser aprender mais, veja no nosso canal Sapiência, aula mais detalhada com resoluções de atividades, certo? Forte abraço e até a próxima.